gente! Sejam muito bem-vindos a mais um Power Coffee Talk Show. E hoje nós temos uma convidada que vai compartilhar um pouquinho da trajetória de liderança dela, com 26 anos de GE, atualmente frente à presidência da GE Brasil. Ela tem um papel fundamental na questão de diversidade e inclusão, ela trabalha com esses valores da GE, então ela promove um ambiente mais inclusivo, diverso e respeitoso. Ela também tem um papel fundamental frente ao spin-off, que vocês já devem saber, em relação aos negócios de saúde, energia e aviação. E por toda essa contribuição, a nossa convidada também recebeu prêmios. Ela é uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina pela Bloomberg Media, por 3 anos consecutivos. Ela é uma das mulheres mais poderosas do Brasil pela Forbes, mais uma convidada notável da Forbes. E ontem ela ganhou um prêmio de uma das 100 mais influentes de energia. É o famoso Oscar do negócio de energia. Além disso, ela tem um currículo acadêmico muito interessante. Ela é formada em Matemática Aplicada e Economia pela Brown University e pós-graduada em Economia e Finanças pela FGV. Com vocês, Viveca! Que bom estar aqui com vocês hoje. Finalmente, né? A gente conseguiu fazer isso acontecer. A gente fica muito feliz em recebê-la aqui. E eu muito feliz de estar aqui. Uma honra estar te recebendo, uma mulher que inspira a gente todos os dias a seguir em frente e tentar sempre mais. Mas assim, por trás dessa mulher gigantesca que é a Viveca para o mundo, quem é essa Viveca que inspira mulheres, né? Quem está por trás de tudo isso, pelos olhos da Viveca? Sou uma pessoa simples, sou uma pessoa que é muito conectada com a natureza, com família, com sustentabilidade. Então tudo que eu sempre penso, quais são os valores que são core para cada pessoa. E essa sou a minha pessoa. Então eu faço tudo em casa, eu faço tudo no fim de semana. Eu gosto de passar muito tempo com a mão na terra, tenho uma paixão especial, né? Então, por plantas, principalmente orquídeas. Eu tenho mais de 5.000 orquídeas agora, que eu planto em árvores, porque eu acho que também as plantas têm que estar livres na natureza. E eu tenho vários cachorros, né? Então eu tenho uma coleção de cachorros. Delícia! Adorei! Tô suspeita muito pet, adoramos! Muito legal. Essa sou eu. Essa é você, essa é a Viveca. E a Viveca, por trás aqui da nossa presidente da GE Brasil, que muito bem conduz aí nosso negócio, nossas estratégias. E como a gente comentou aqui, você está à frente do spin-off, né? Então, conta pra gente aí desse momento de transformação que a GE vem passando, e também conta pra gente um pouco da sua decisão a partir de agora. Sim. Vocês lembram, né, que faz 2 anos e 1 mês, eu acho que o nosso chairman, né, anunciou que a gente ia mudar, deixar de ser um conglomerado para ser 3 empresas focadas nos setores que são essenciais, né, para a vida das pessoas, né? E aí eu lembro que a sensação que eu tive, acho que vocês também tiveram, acho que no momento, nossa, eu ouvi algumas pessoas falando, a GE vai acabar? Não, a GE não vai acabar, na verdade é muito bom que isso aconteceu, que você consegue trazer agilidade, você consegue trazer foco, você consegue ter mais inovação, você consegue ter mais accountability, né? Cada um nas suas decisões. Você tem boards que são especializados para essas indústrias, para essas 3 empresas. Então, eu acho que essa decisão foi muito sábia. A gente vê várias outras empresas fazendo a mesma coisa. Então, assim, mas eu acho que a transformação do tamanho que a gente está fazendo, da forma que ela já fez um pedaço, para mim vai ficar na história e vai ser um incrível case study para o futuro. Mas, voltando, então, o que já foi feito, né? Healthcare, a gente fez o spin-off no dia 4 de janeiro desse ano. Foi muito bem, é uma empresa já independente, né? O filho que já foi, bateu, né? Asas. Bateu asas. E agora, no começo do 2º trimestre do ano que vem, então vai ter a Gebernova, que é a empresa de energia, né? Que tem várias unidades de negócio
dentro dela, e a de Aerospace, que vai ser lançada de novo, né? Vai ser lançada como a empresa a GE, né, de aviação. Então acho que é um momento maravilhoso, histórico. Eu fico muito feliz de poder ter passado por tudo isso, porque acho que são poucas pessoas que têm essa chance, né, de poder passar por um processo de spin-off. Então é isso que vai acontecer. Então ano que vem vai ser um ano incrível, vocês vão estar independentes e Aerospace também vai estar independente. E com isso, para mim, olhando, pensando em tudo isso, eu acho que para continuar meu desenvolvimento, para continuar meu crescimento, porque acho que todo mundo tem que continuar sempre aprendendo e se desenvolvendo, a partir do dia 2 de janeiro, aí eu decidi fechar esse meu ciclo na GE. E fechar esse ciclo na GE quer dizer o que para mim? Quer dizer que eu sempre vou ter a GE no meu coração, vou continuar apoiando, né, e continuar torcendo por vocês, mas aí a partir desse momento eu quero continuar minha carreira executiva com alguma outra experiência, né, numa outra empresa que seja algo que me desafie também e que me dê aquele frio na barriga para poder aprender mais coisas. Mas antes de fazer esse começo, eu acho que 26 anos é muito tempo para você pular de uma cadeira para você ir para outra. Então eu vou ficar um período curto de tempo, primeiro focando em mim, vou fazer uma viagem que tem a ver com liderança, tem a ver com experiências diferentes, uma coisa bem bacana junto com meu filho e minha nora. E aí, depois disso eu volto a pensar. E eu venho trabalhando nesse planejamento da minha vida profissional, o futuro, já faz mais de um ano. Conversando com pessoas, fazendo um stakeholder map, pensando o que é importante para mim e o que não é importante para mim. E agora vou ter tempo de fechar esse planejamento final e investir um tempo em mim. Mais uma vez, o planejamento de carreira sendo pauta dessa nossa conversa, porque a gente já teve outras convidadas aqui e nós sempre falamos, é importante a gente saber onde eu quero chegar, o que eu vou fazer para chegar lá, o que eu preciso. Então, mais uma vez, a gente vê o quão importante é isso em qualquer nível que as pessoas estejam. Então, com certeza, o que para mim foi mais importante é falar com pessoas. Então, eu falei com várias pessoas do mercado. Eu tive um coach ano passado, por muito tempo, um coach esse ano, conversando justo sobre esse momento. E eu acho que é isso que faz você cada vez entender o que vem depois. E para mim ficou claro, mas uma decisão, né, que eu falei, eu preciso desse tempo, porque com isso eu me afasto um pouco da GE, quer dizer, do coração não, mas isso me faz, né, e aí depois eu tô pronta para seguir um outro caminho. Isso é maravilhoso, porque querendo ou não, apesar de trabalho ser algo extremamente importante, né, a gente se reconectar, saber de nós mesmos também é essencial. A gente não chega, né, sem saber o que a gente sente, o que nós somos, no final das contas, né. Então isso é maravilhoso, é sempre importante ter esses momentos, né. Que nem só, assim, um parênteses, né, eu pensando na minha carreira, né, na verdade, quando eu fui estudar, a minha mãe queria que eu fizesse arquitetura. E eu queria fazer arquitetura, mas ela falava tanto nisso que eu já não sabia se era eu que queria ou se era por influência dela. Porque às vezes você gosta tanto de alguma coisa, mas aí começa a ficar... E eu precisava dar um step back para pensar, é isso que eu quero fazer ou não é isso que eu quero fazer? E acho que aqui é um pouco a mesma coisa. É tanto tempo de GE e os valores muito fortes, essa é uma empresa incrível, que só que vão ser outras experiências com empresas e pessoas diferentes. Então, como é que você tem certeza que você traz o melhor e não pensa que tudo tem que ser igual? Por isso que eu acho que essa pausa é importante. Maravilhoso. Inclusive, nesse momento, segue nos inspirando, né? Que mulher incrível, maravilhosa. A gente tem algumas mulheres aqui dentro que nos inspiram. A gente recebeu a Poli, recebemos as meninas aqui. E tá sendo uma experiência pra gente estar te recebendo aqui, porque você, querendo ou não, nossa, a mulher que chegou lá. E isso é maravilhoso. E aí a gente tá muito feliz, assim, de estar tendo essa experiência e de ver que você também é gente como a gente, né? O coração ainda vai ser sempre vai precisar, né? E
falando um pouco mais, inclusive, sobre isso, né? Você puxou muitas ações relacionadas à diversidade e inclusão aqui, né? Principalmente para as mulheres. E obrigada por isso, você nos inspira, você nos trouxe junto, né? Então, o que te motiva, né? O que te traz? O que vem do seu coração? Como você disse que GE está no coração, mas o que mais traz para você puxar tantas diversidades, tantas ações de diversidades dentro da GE? Eu sou finlandesa, né? Então a cultura finlandesa é muito diferente da cultura brasileira. Então, como eu fui criada dessa forma, né, com meus pais, eu sempre achei que as mulheres têm os mesmos direitos e as mesmas oportunidades e podem fazer as mesmas coisas que os homens. Então, isso foi algo que foi muito forte dentro da casa dos meus pais. Talvez na geração dos meus avós já não era, porque meu avô achava que, quando eu falei que eu ia começar a fazer engenharia, que eu comecei com engenharia, ele perguntou se eu era uma feminista, então ele achava que era muito errado. Mas na geração dos meus pais, não. Na Finlândia você vê que tem uma grande já porcentagem de mulheres, e hoje em dia na Finlândia você tem uma igualdade muito maior. Então eu cresci dessa forma, e eu lembro que eu nunca queria sentir que eu não pudesse fazer algo. Que se eu tivesse interesse e eu me esforçasse, eu queria seguir algum tipo de carreira ou fazer alguma coisa que eu achava importante, que não era uma outra pessoa que ia falar que eu não poderia fazer isso. E eu passei por isso. Quando eu tinha 18 anos, eu queria ir para o exército. Eu achava que exército ia trazer disciplina, rigor, e eu achava que, assim, tem esporte, que eu gosto, né, muito de esporte, então eu achava que tudo isso era algo que para mim seria importante, porque é obrigatório na Finlândia fazer exército para os homens. Eu recebi um não, porque as mulheres, naquela época, não podiam ir para o exército. E eu fiquei indignada com isso, né? Eu falei, mas como que eu não posso fazer algo que eu quero fazer? E eu acho que isso seguiu minha carreira inteira, né? Assim, eu sempre fiz, que eu fiz matemática aplicada à economia, poucas mulheres. Eu comecei a trabalhar no Unibanco, eu tive uma líder mulher, mas isso foi a primeira líder mulher, mas poucas mulheres na organização. Bank of America não, tinha várias mulheres, então eu me inspirei com as mulheres que estavam lá. Mas eu comecei a perceber depois, vindo do projeto também industrial, que não tinha muitas mulheres na liderança, não tinha muitas mulheres permeando na organização. E essa mesma sensação que eu tive lá atrás por que não? Por que não tem? O que a gente pode fazer para ajudar? Tanto para ajudar a desenvolver, para ajudar para que as pessoas possam escolher exatamente o que elas querem fazer. Que às vezes não parece fácil falar, mas não é tão fácil você conseguir implementar. Então você tem que atrair, você tem que desenvolver, dependendo, se a gente pensar em raça, se a gente pensar em LGBT, em Pride, a gente vê que tem muitas outras questões, pensar em pessoas com deficiência, que você também tem que resolver. Eu fui ao longo do período entendendo que se os líderes não tomam uma ação proativa para ajudar a incluir, ajudar a desenvolver, ajudar a dar oportunidades, você nunca vai conseguir mudar isso. Então acho que isso vem desde quando eu era bem jovem, e eu achei que cada vez mais, com o meu papel e com a posição que eu tenho, eu teria que tomar cada vez ações mais concretas, influenciar, ajudar a desenvolver, para que isso essa jornada possa se acelerar. E vem melhorando, mas eu acho que a gente ainda está longe de onde a gente deveria estar. Não, com certeza, e a gente vê, é notável o quanto essas ações que nós sabemos que você tem esse papel fundamental, quanto essas ações ajudam, né? Quanto essas ações, elas quebram tabus, primeira coisa, porque assim como você comentou de engenharia, eu sou engenheira mecânica, a Via é engenheira química, então a gente vem de salas de aula onde nós éramos as únicas meninas e chegando numa empresa industrial. É exatamente isso. O cenário é esse, né? Sim. O cenário é esse, você tem um papel fundamental. Mas acho que todas nós, assim, quando eu comecei não tinha muitas mulheres, agora tem muito mais, mas aí o papel de vocês e o papel das outras que seguem, e isso vale para todas as diversidades, porque para mim o importante é diversidade de mente, né? Da forma que você pensa, é diversidade de experiências, é diversidade, né, no mais amplo sentido. E isso tudo junto faz com que, imagina o ambiente de trabalho como fica melhor.
Fica mais interessante, fica mais criativo, você consegue trabalhar de uma forma diferente, com visões diferentes, ponto de vista, né, que talvez você não tinha pensado. Então, além de ser a coisa certa para ser feito, e eu realmente acho que a gente tem que representar a sociedade, representar, né, da forma que a sociedade está dividida em diversidade, a gente precisa ter outras formas de pensar. Eu voltando um pouco atrás, talvez uns 10 anos atrás, quando eu liderava a área de growth para a América Latina, um pouco antes até disso, eu tinha um time que eu achava que eu estava, nossa, super bem, só mulheres no time, quase, alguns homens, mas muitas mulheres. Eu sempre procurava trazer cada vez mais talentos femininos. Só que aí eu recebi um feedback negativo do meu líder. Ele falou que eu não era uma pessoa, eu não era uma pessoa, pensava em diversidade. Eu falei, não, mas como é que eu não penso em diversidade se eu tenho mulheres no meu time? Mas aí também tem algo que a gente às vezes comete o erro de contratar pessoas que pensam igual a gente. E foi o que eu fiz. Então, ou eu contratava pessoas que pensavam como eu, então, diversidade, na verdade, o que eu estava trazendo para a empresa, ou eu contratava pessoas jovens que eu acabava moldando para ser como eu, ou pensar como eu, que também é errado, né? Então, por isso quando eu falo em diversidade de pensamento, de diversidade, né, de experiências, isso com certeza, junto com as diversidades, né, de gênero e tudo mais, vão fazer com que a gente tenha um ambiente muito melhor e uma empresa incrível. Legal. E aí, Rebeca, falando desse ponto ainda, né, de diversidade, inclusão, de ter times diversos, você comentou que a sua primeira líder no banco Sim. foi mulher. Aí a gente queria saber, existe um programa, né, na GE, o He4She. Na sua carreira, teve algum momento que você teve um suporte, um apoio de algum homem que foi lá e foi o seu sponsor, que colocou você em evidência em um momento que você teve um apoio? Eu tive vários, né? Porque todos os meus outros líderes, eu não sei quantos líderes eu tive, eu preciso contar algum dia. Eu sei que nos últimos 12 anos eu tive 12 líderes. Isso eu sei que eu contei recentemente, até escrevi no e-mail que eu mandei, né, para os funcionários, né, para vocês. Então imagina, 12 líderes em 12 anos. Agora, se eu contar desde o começo da minha carreira, né, foram muito mais que isso. E na minha carreira inteira eu tive 2 líderes mulheres. Então, muito pouco. Então, todo o coaching, o mentoring e o apoio foram homens. E tem alguns que para mim marcaram muito minha vida, mas eu diria que quase todos eles foram pessoas que me apoiaram, me jogavam na fogueira, mas estavam lá para me ajudar se precisavam, porque é a forma que você aprende. Eu acho que o primeiro deles, que no Bank of America teve muitos. No Bank of America, lá já tinha uma diversidade grande, tinham mulheres líderes, que para mim foi algo muito importante. Mas o líder da área, né, que acabou me contratando, e na entrevista eu lembro muito bem que ele me perguntou se eu queria um emprego temporário, porque a vaga era para 3 meses, ou se eu queria, né, uma carreira. E eu lembro que a gente teve essa discussão. E só o fato dele me perguntar isso, eu já vi que ele olhava para mim, tanto faz se era mulher, se era homem, porque ele já pensava nisso como carreira. E para mim isso foi muito marcante antes de ser contratada, né? Então, o Daniel McCoy, que eu mantenho contato, né, até hoje, talvez não tão próximo quanto eu gostaria, mas ele foi uma pessoa fundamental no começo dessa minha carreira, porque além de me dar a oportunidade, né, que foram 3 meses, depois ele me contratou, e eu tive, acho que quase 6 anos de carreira no Bank of America, olhando para um líder que abraçava a diversidade, que abraçava esses times bastante diversos e dava oportunidade para a gente continuar aprendendo e dava desafios. Então acho que isso foi para mim muito marcante. Outro líder marcante que hoje eu vejo bastante ainda é o Alexandre Silva, que ele foi responsável até pela privatização da Selma
aqui no Brasil, que depois a GE acabou comprando através de um consórcio, depois já comprou 100%, e hoje esse orgulho que a gente tem aqui no Brasil. O Alexandre Silva hoje está na Embraer como presidente do conselho, e eu encontro ele em outros fóruns também. E ele foi que me deu a chance de sair da G Capital para a área industrial, né, para trabalhar com ele na G Corporate, para a América do Sul. E eu, naquele período, na verdade, eu passei um período a G Capital estava saindo do país em relação à parte de fusões e aquisições. E ele me deu a oportunidade para trabalhar na parte de M&A e Business Development dentro da G Corporate, nessa transição. E ele entendeu de uma forma bastante rápida. Ele até me falou uma vez, ele falou que eu não posso ter alguém, sabe, breathing on my neck, né? Que eu sou uma pessoa que você passa os goals, você passa as prioridades, você passa o que tem que ser feito, e que eu preciso dessa independência para poder agir, né? Esse empowering para eu poder fazer as coisas. E ele me deixou então trabalhar, me deu uns projetos bem desafiadores no começo, mas sempre me apoiou se eu precisava. Então acho que isso para mim também foi muito marcante, porque você vê que é um líder que entende como é a pessoa, o que a pessoa precisa, como é que você desenvolve, dando desafios. Então isso para mim foi muito marcante. E acho que o outro, a história é muito parecida, que é o Reinaldo Garcia, não sei se vocês lembram dele. Ele ficou muitos anos na GE, ele foi o líder de Grid Global, que acho que foi a última posição que ele teve aqui. Ele era o líder aqui na América Latina, e ele começou a me dar desafios diferentes, a pensar diferentes. E a mesma coisa, ele sempre estava lá se eu precisasse, mas ele me jogava na fogueira. Ele me dava coisas bem desafiadoras, então ele confiava, acho que confiava em mim, confiava no trabalho, mas se eu precisasse de ajuda, eu sabia que ele estava lá para me apoiar. Em momentos difíceis, ou momentos né, para celebrar depois. Então, mas são muitos, eu acho que eu tive muita sorte de ter vários na minha carreira, mas esses talvez que me jogaram assim para um desafio muito maior, foram muito impactantes para mim, porque foi isso que me ajudou a dar saltos importantes. Aprendendo na prática, né? Sim, ou não, sim. Sempre vai ser essencial a prática ali para ver o que está acontecendo. E geralmente são os momentos desafiadores que mais fazem a gente crescer. Então, quando tem um problema e você precisa resolver... E eu gosto, né? Exato! Eu gosto. O problema é o que marca, é o que move a paixão, né? Resolver as coisas. Você pensa, matemática o que é? Problem solving. Né? Então eu sempre gostei disso. Então quanto mais complexo, quanto mais... Quanto mais desafiador, quanto mais tirar da inércia. Porque assim você aprende com os momentos difíceis, com os problemas difíceis, muito mais quando você está no momento mais fácil. Fora da sua zona de conforto, geralmente. Tá com aquele, né? Clássico, friozinho na barriga. Sim, exatamente. Maravilhoso isso, né? Inclusive, a gente sabe que você liderou, foi liderada, muitas vezes foi mentorada, como também foi mentor de muitas pessoas aqui dentro. E sendo uma inspiração, você todos os dias pra gente. E pensando nisso, né, para as pessoas que estão assistindo aqui a gente hoje, o que você diria para as pessoas que estão no início da carreira ou pessoas que estão pensando em qualquer, querendo ou não, pode ser qualquer parte da carreira, né? O que você diria para as pessoas que elas querem crescer, pessoas que querem chegar a níveis estratosféricos como a Viveca chegou à frente da GE, sabe? O que você deixaria para elas? O que você acredita que te ajudou a chegar lá? Assim, comprometimento, se eu pensar, isso é uma coisa que acho que todo mundo tem, não importa, mas eu acho que eu sempre fiz a mais, e eu sempre queria aprender a mais. Então, se alguém me dava, no começo da minha carreira, por exemplo, eu trabalhava num projeto X, para mim não era esse o meu trabalho. O meu trabalho eu sempre pensava em mais, queria aprender o que as outras pessoas faziam, eu queria me conectar com outras pessoas da GEL ou do Bank of America, eu queria aprender com eles. Eu sempre tentava expandir meu escopo para ter experiências que vão além disso. Mostrar curiosidade, continuar sempre aprendendo. Acho que resiliência é algo muito importante, porque você tem momentos difíceis. Não é que sempre foi,
um caminho de felicidade, assim, que tudo deu certo. Teve momentos difíceis, teve avaliações difíceis, e quando você está aberto a ouvir o que o outro tem para te falar, que você poderia melhorar, que você poderia trabalhar, acho que isso é muito importante. Ter coragem, apesar do medo, porque o medo sempre vai existir com as mudanças. Eu toda vez que eu mudava de emprego, eu tinha medo. Eu tinha medo. Você acaba tendo medo porque você não tem certeza se você vai saber como ter todas as qualificações necessárias, mas você nunca está pronto, porque você sempre vai aprender com um novo role. Então, apesar desses medos, ou medo de incerteza, eu não tenho medo de incerteza, porque eu olho para o que eu posso controlar, o que eu não posso controlar, para que eu vou me preocupar com isso? Então, coragem para tomar decisões, apesar de você ter medo, apesar das incertezas, eu acho que isso é muito importante e é também um caminho muito grande. E outra coisa que é um acelerador também para você em relação à tua carreira. E é importante você também olhar para pessoas que te inspiram, pessoas que têm qualidades, ou pessoas... Assim, eu sempre olhei para os líderes e eu pensava assim, olha, nossa, isso realmente é algo que eu quero aprender e ser como ela, ou ser como ele. Talvez isso eu faria diferente. Então você aprende também com as coisas que você deve fazer diferente. Então para mim lifelong learning, sempre, constant learning, ser curiosa, ser resiliente, não se preocupar com as coisas que você não se controla, né? E fazer o teu melhor sempre. Acho que talvez seja isso. E se conectar com as pessoas, né? Porque eu acho que isso que é muito importante, que é assim que você aprende também. Querendo ou não, o processo está ali, o problema está ali, mas o processo é feito de pessoas, né? Não adianta falar que existe um problema sem processo, também não adianta falar do processo em pessoas. Sim. Não tem como, né? Não se separa. Tudo é conectado. E que nem a gente tem o Women's Network, né? Que fórum maravilhoso para poder conversar sobre coisas que talvez você não tenha certeza, trocar ideias, ouvir uma opinião diferente. Então, todos esses fóruns também são formas de você conseguir solidificar melhor, né? O que você está pensando, o que você gostaria de fazer e como é que você consegue fazer isso. Então, isso é muito legal. E você comentou sobre as coisas que a gente controla, né, e as coisas que a gente não controla. Isso é o princípio do estoicismo. Então, puxando já esse gancho, nós teremos aí indicações de livros, podcasts, porque eu, pelo menos, estou me sentindo aqui numa mentoria. Eu tô também. Acho que todo mundo aqui vai se sentir numa mentoria. Então, por favor, fique à vontade aí de... Eu vou falar só de um livro. Tá. E isso está conectado com o que vem a curto prazo para mim agora. Esse tempo que eu vou tomar para mim é um tempo que tem a ver com aprender mais sobre liderança, tá conectado com a natureza, conectada com essas questões de meio ambiente. E eu vou aprender também muito nessa viagem, ao mesmo tempo que eu vou, acho que algo que vai me marcar, vai ser um marco da minha vida. E isso tudo começou quando eu li um livro que chama Endurance. Esse livro que vocês podem procurar é sobre uma viagem, os desafios e os aprendizados de liderança, pensando em pessoas, uma viagem para a Antártica. E isso me fascinou, e além de vários outros livros, mas acho que eu quero falar desse livro. Isso me fascinou e me fez pensar durante esse ano todo sobre isso. E então, isso está ligado ao meu Next Phase, né? Em fevereiro. E eu acho que esse é um livro que as pessoas deveriam ler, porque não só faz você pensar no livro em si, o que aconteceu e como aconteceu, mas faz você pensar no mundo de hoje, quando a gente fala de as mudanças climáticas todas, como a gente tem lugares maravilhosos que a gente tem que preservar, toda a pesquisa que é feita, né, para também pensando no meio ambiente, pensando nas questões climáticas e o que as empresas
podem fazer para que a gente consiga manter esse mundo, né, com essa diversidade toda que a gente tem hoje em dia, né, e manter um mundo saudável. Então, esse é o livro que eu queria mencionar, porque acho que tem a ver muito com esse meu momento agora. E então acho que isso é importante. E outra, talvez só para falar de pessoas, talvez que me inspiram, que eu também queria falar. Se eu pensar e para mim não tem a ver com se é mulher, mas nesse caso eu vou falar de uma mulher. Eu penso muito na história, eu penso muito nas dificuldades, eu penso muito nos desafios. E se eu olho, né, para o momento, talvez que a pessoa teve essa trajetória, e uma pessoa que sempre vem à minha cabeça, e eu falei recentemente no evento que eu fui, é a Tina Turner. Porque você não existe, né? Então, de novo, assim, pensando lá atrás, né, quando você perguntou sobre liderança, não desistir, ter resiliência e não desistir é muito importante. Se você olhar a carreira dela, não sei quanto vocês conhecem, mas talvez seria bom também, tem até acho que um filme sobre a carreira dela, que conta os desafios que ela passou, mas ela recomeçou a carreira dela. Primeiro que uma mulher negra. Sim. Imagina naquela época e como ia assim, uma mulher diferente, uma mulher com muita coragem, uma mulher que recomeçou a carreira dela na música, quando ela já era mais velha. Uma mulher que largou tudo para trás, mas quis manter só o nome, porque o nome é o que tinha valor. Então a gente pensa assim, nosso nome, nossa integridade, é muito importante. Então aí ela construiu uma carreira incrível, né? E aí nesse outro evento perguntaram quem que era a pessoa que eu gostaria de conhecer, né? Se eu pudesse, né? E acho que ela seria uma pessoa que eu acho que tem vários traços aí de liderança e tudo mais. Então, acho que são as duas coisas, em vez de falar um laundry list aqui de livros, de tudo mais, assim, conectado com o meu próximo trimestre, e ela como alguém que... E tem outras mulheres ou homens com o mesmo tipo de história que eu acho que é algo que me inspira bastante. Eu adorei que você citou esse livro, é o do navio, eu já li, é sensacional. É muito bom, a gente vê realmente toda a ótica, né, sobre o Shackleton, né, então é incrível ver como que tem relação com o que a gente vive. É um navio que está no meio da Antártida e etc, mas a gente com muitos desafios, com muitos problemas. Exato. E como a liderança é importante para resolver tudo isso. E principalmente a influência, né, porque a liderança ali por influência, ela vai ser importante. Porque no meio do caos, você tem que manter todo mundo pro mesmo lado, vai dar certo, otimista, então é fantástico. E eu vou ver isso em pessoa. Que legal. Incrível. E também parte disso que eu vou fazer então em fevereiro, vem um professor de Brown University que vai estar lá, que faz pesquisa, então vai ter essa parte também. Então por isso que para mim é algo que eu quis fazer já há um tempo, e é uma forma de eu viver isso numa transição e aprender com isso também. Incrível. E com essa mensagem a gente encerra o nosso episódio mega especial. A gente agradece. A gente agradece muito, foi... Assim, pra mim foi incrível. Foi uma mentoria. Não, eu que agradeço. Fico muito feliz de poder fazer isso nesse mês. Fico muito feliz, né? Que deu certo, né? Porque a gente teve que fazer uns ajustes. Então, muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Foi incrível estar aqui hoje. E é isso. Muito Perfeito. obrigada. Pessoal. Obrigada, pessoal, por mais um podcast que vocês estão com a gente. A gente também tem o nosso break, a gente vai dar uma pausa por enquanto. Estamos finalizando, que é 4 de 23, então estaremos anunciando agora também a nossa pausa. Exato, Voltaremos aproveitando o gancho. Voltaremos uma segunda temporada, mas não todo mês. Em janeiro, não sabemos, depois de janeiro, quando teremos o próximo. Vamos ter um pequeno break, mas a gente volta. É isso aí. Muito obrigada. 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 Para o brinde, tá vendo aqui.